Se tem uma coisa que você não deve fazer é bancar uma de Monark, cara. E eu já vou te explicar o porquê. Eu tava recentemente assistindo a participação dele lá no Inteligência Limitada e numa parte do podcast ele fala que ele acredita que o mundo premia as pessoas ruins por fazer ruindades com pessoas boas, cara. E dada a minha experiência de vida, eu concordo com o Monark por ver isso acontecer repetidas vezes à minha volta, seja de pessoas dando golpe nas outras pessoas, seja de pessoas prejudicando as outras pessoas diretamente para obter alguma vantagem, ou até mesmo como aconteceu no primeiro cancelamento assim grande que teve com o Monark, foi por causa da fala dele no Flow em relação ao partido bigodista, cara. Já deixando claro aqui, eu concordo com o que o Monark falou, tá ligado? Eu não achei a forma que ele falou uma forma que você não entenda, que a pessoa escute aquilo lá e consiga, sei lá, mano, de alguma forma entender que o cara é bigodista, cara. Uma pessoa que tem ali o 83 de QI, cara, já consegue entender o que ele tava querendo dizer com aquela fala. Mas mesmo assim, as pessoas de ruindade, porque as pessoas aqui no Brasil são ruins, fizeram o que fizeram com o cara. E nessa questão, ele foi muito ingênuo de acreditar que as pessoas no Brasil, de que os inimigos dele, as pessoas que viam ele como inimigo, não iriam distorcer o que ele tava falando, interpretar aquilo de uma forma errada para acabar com a vida dele, cara. Ele foi muito inocente em acreditar nas pessoas. E tá aí uma coisa que você já deve levar para sua vida, cara. Não acredite que os seus inimigos, que as pessoas que estão contra você, vai ter o bom senso de acreditar, de interpretar o que você tá falando ali da forma mais correta ou da forma que claramente você quis dizer, cara. Não vão. Aqui no Brasil a gente vive numa guerra espiritual, irmão, entre o bem e o mal, e isso é real, independente aí da sua religião, cara, isso daí é verdade, e essas pessoas são ruins, cara. A maioria das pessoas que vivem aqui no Brasil são ruins, não só no Brasil, mas no mundo, e essas pessoas seguem uma agenda. Então, o que eles puder para fazer, para acabar com a vida dessas pessoas que eles enxergam como inimigo, eles vão fazer, e o que o Monark fez foi dar munição para essas pessoas, cara. E você consegue ver essa ruindade, essa maldade em diversos aspectos da nossa sociedade, seja nas pautas mais recentes, igual essa aí do banheiro trans, que estão querendo que as trans possam utilizar os banheiros das mulheres, e teve todo esse problema aí com aquela atriz, cara, que esse povo que segue essa agenda querem por A mais B que o que eles acham que é certo para a sociedade seja implantado, e pessoas que vão contra isso, pessoas que não concordam com isso, eles utilizam de diversas coisas desonestas e pode imaginar aí o que você imaginar para poder acabar com essas pessoas, porque são inimigos políticos e ideológicos delas. E eu não tô nem entrando na pauta se deve ou não as trans entrarem no banheiro feminino, cara. Eu acredito que não devam entrar. Para mim, o mais fácil de resolver seria criar um outro banheiro ali para trans. Mas também não é só nesse aspecto, cara. Já não é novidade que aqui no Brasil não vale a pena você ser honesto. Aqui no Brasil, as pessoas que são desonestas são recompensadas pela sua desonestidade, cara. Não só pela sua desonestidade, mas também pela sua falta de produtividade, cara. Só você ver, mais de 1/4 da população recebe algum tipo de auxílio do governo, cara. Aqui onde eu moro mesmo, eu vejo vários exemplos, cara, das garotas aí, pô, mano, faz filho aí na adolescência com vagabundo aí na pista, tá ligado? Vai lá, o cara abandona, a garota tá criando ali o filho sozinha, tá ligado? Ela vai lá e começa ali a receber o primeiro auxílio Bolsa Família ali, mano. Aí vai, faz a merda de novo, continua fazendo merda, tem outro filho de outro cara, abandona, vai, cadastra no Bolsa Família e continua ali recebendo Bolsa Família, cara. Aí tu vê que a garota não quer evoluir na vida, a garota não quer se desenvolver ou tentar construir uma família, ela só tá utilizando ali, fabricando cada vez mais filhos para poder tá ali no Bolsa Família, cara. Isso daqui eu não tô falando num geral, mas eu tô falando de exemplos que eu vejo aqui na minha realidade, cara. E ainda aqui, mano, tem exemplo aqui de mulher que, tipo, não sei se é sorte ou azar, teve ali de o filho dela, infelizmente, vir autista, tá ligado? E ela ainda ganha mais uma bolsa aí por um moleque ser autista, e a garota, cara, simplesmente mantém os moleques lá na escola, tá ligado? Depois deixa os moleques largados na rua, ela fica o dia inteiro rolando TikTok ali,
ali, tá ligado? Não busca ali uma melhoria pra vida pra poder sair do benefício, tá ligado? Não produz e fica se utilizando desses auxílios do governo pra dar uma vida de merda pros moleques e pra ela também, cara. E isso acarreta vários problemas aí sociais que a gente pode até desenvolver mais pra frente em outros temas, que é aquela comparação que ela vai ter ali por ver os TikToks, aí ela vai ter aqueles desejos porque os influencers estão mostrando ali coisas que ela queria ter. Aí como que ela vai fazer isso se ela não tem dinheiro, porque ela só fica recebendo auxílio? Qual é a forma mais fácil dela receber dinheiro? Aí, meu irmão, você já sabe pra onde isso acaba descambando. E aqui nesse caso eu não tô nem falando que ela é uma pessoa ruim em essência, igual as pessoas que eu tô citando aqui nesse vídeo. Ela é apenas um efeito colateral do que essas pessoas estão querendo implantar na sociedade. E eu acredito que o maior erro do Monark foi querer tentar convencer e tentar, digamos que viver uma realidade da qual ele não tá inserido, não é a realidade que a gente vive, cara. A gente vê aqui que as pessoas são ruins, que as pessoas querem passar a perna nos outros, que as pessoas fazem maldade com os outros, que as pessoas traem as outras pessoas, tá ligado? Ó, exemplo aí, o próprio Igor, que era amigo dele, sócio dele, o cara traiu o Monark. No meu ponto de vista, todo mundo conseguia, cara, perceber no Flow que o Monark ele sempre vinha com um discurso da liberdade de expressão, no qual eu acredito também, mas só que aqui no Brasil a gente sabe que não tem, o jogo é esse, e eu já vou chegar nessa parte aqui, mas vamos lá. Ele vinha com esse discurso de liberdade de expressão, com mais ideias de diálogo livre, de que tem que conversar com as pessoas, de que pode conversar com todo mundo, de que você pode escutar as ideias das pessoas e isso, só que, mano, essa não é a realidade, cara. E esse foi um erro que o Monark cometeu e muitas pessoas que se dizem de direita, libertário, ANCAP assim, cometem também, cara. As pessoas que são de ideias um pouco mais ANCAPs ali, têm essa coisa de acreditar de que todo mundo deve falar e essas coisas assim, de que você tem que conversar com todo mundo. Beleza, cara, eu acredito que todo mundo deve dar opinião, mas tem certas pessoas que você não tem que ter conversa, cara, porque essas pessoas são inimigas e se ela tiver a oportunidade de acabar com a sua vida, de te ferrar, de te botar uma falsa acusação, de fazer qualquer um tipo de coisa ilegal pra acabar com a sua vida, só por você pensar diferente dela, ela vai fazer, cara. E o Monark não acreditou nessa regra do jogo, cara. E por isso que ele se ferrou. Ele acreditava que ele ia conseguir mudar a cabeça das pessoas através de ideias, trocando ideias, sendo ali franco, cara. Mas ele não ia conseguir mudar a cabeça de, sei lá, mano, exemplos aqui das feministas, desses comunistas, dessas pessoas aí que seguem a agenda woke. Ele não ia conseguir mudar a cabeça deles. A única coisa que esse povo tava querendo é ali ele dar uma brecha pra pegar e destruir o Monark, porque ele dava espaço e ele também falava coisas que eram o contrário ao que essas pessoas seguem na agenda delas, irmão. E aqui vai duas opções, cara. Quando você entende as regras do jogo e sabe como o jogo funciona, cara, se você vai contra ele, você é estúpido, cara. Tá ligado? Você tem a opção ali de você ir contra o jogo, mas você vai ser obliterado, cara. Porque quando você tenta ir contra essas regras que já estão estipuladas pelo sistema e pela maioria que tá sobre o controle do sistema, cara, se você falar qualquer coisa contra, ou se eles perceber que você é uma pessoa que tem ideias que é contrária ao do regime que eles querem implantar, ou da ideologia que eles querem implantar, eles vão te obliterar se tiver oportunidade, irmão, porque eles te veem como inimigo. E você também tem que ver eles como inimigo, cara. E você tem duas opções como inimigo: combater e ir de frente se você tiver força para aniquilar essas pessoas, ou simplesmente passar por fora ali, por baixo do radar, cara. É entender as regras do jogo e saber. Cara, vamos lá. Eu sou o Monark. Eu sei que se eu ficar falando esse tanto de coisa aqui, eles vão querer ali qualquer coisinha pra pegar e acabar com a minha vida, porque esse tipo de pessoa é ruim, eles são contrários aos meus princípios, eles são contrários aos meus valores, eles têm os valores deturpados, eles querem extirpar, eles querem aniquilar, eles querem destruir os valores tradicionais, que é uma coisa que eu não concordo, então não tem como eu pegar e querer ter um diálogo com esse tipo de pessoa, cara. Então, se eu tenho força para aniquilá-los, eu faço isso, mas se eu não tenho, eu passo debaixo do radar, irmão. Esse é o jogo, rapaziada. E isso eu já vim desenvolvendo desde muito pequeno, irmão. Carioca Pio, cara. Por exemplo, aqui onde eu morava,
rodeado de favelas e direto troca facção, irmão. Eu não sou bandido, tá ligado? Então eu sei que eu não vou utilizar certas roupas de certas marcas, sei lá, vou dar exemplo aqui, numa área dos vermelhos, eu não vou utilizar uma roupa da Adidas, na áreas ali dos azuis, eu não vou utilizar, tá ligado? Uma roupa da Nike, irmão. Eu não vou falar gírias de determinado lugar, de determinada área que domina num outro lugar, porque eu sei que se eu for tentar fazer isso, eu vou ser aniquilado pelos detentores da força ali, entendeu? E isso vai pra tudo na vida, cara. Você sempre vai ter essas duas escolhas. Se você vai contra, vai bater de frente, ou se você simplesmente vai tentar ir por baixo do radar, cara. E ainda mais aqui no Brasil, irmão, onde as regras dos jogos estão postas e você sabe que aqui no Brasil não vale a pena ser honesto. Então você vai fazer o quê? Vai querer ir de frente? Se você for tentar fazer as coisas certas, você vai ser aniquilado, cara. Então você vai escolher ou ir de frente, bater, ficar dando murro em ponta de faca, ou passar por baixo do radar, cara. Irmão, agora pensa aí, cara, um anônimo, o cara aí que é anônimo já tem esse tanto de problema que ele deve se preocupar, cara. É leis feministas aí pra ferrar o cara, tá ligado? Ou se o cara tenta empreender ali, ou se ele é trabalhador, é leis pra ferrar com o cara, é imposto pra ferrar com o cara, tá ligado? Agora com essas leis aí, querendo passar misoginia e os caramba, o cara, às vezes por falar ali um negócio de ser mal interpretado, ou a mulher mesmo de má intenção, querer ferrar o cara, ele pode se ferrar. Imagina aí um anônimo já tem que se preocupar com esse tanto de coisa. Agora imagina uma pessoa mediaticamente exposta, cara. Por exemplo, aí igual o Monark, irmão, qualquer coisa, essas pessoas ruins vão estar pegando pra te aniquilar, irmão. Por isso que você não pode ter esse diálogo e dar essa brecha pra eles, cara. Eu também tinha essa visão aí que o Monark tinha de que, pô, tem que trocar ideia com todo mundo, você pode, tipo, conviver ali com pessoas que pensam diferente de você, irmão, não pode, que essas pessoas são ruins e se ela tiver a oportunidade de te ferrar, vai te ferrar, cara. Porra, vocês podem até ver, cara, fiquei aí 12 dias aí sem postar vídeo aqui no canal porque eu tava pensando num vídeo assim pra poder dar bom, pra ganhar views e isso e aquilo, que eu postei aí o vídeo da tier list das Red Flag feminino e foi um vídeo que foi bom aqui, ia postar os outros pra... Irmão, mas eu não quero, tá ligado? Eu quero fazer os vídeos aqui pras pessoas que pensam como eu, pras pessoas que estão aqui na mesma vibe, que as pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento. Quanto mais nichado eu puder botar o meu canal, eu vou fazer, cara. Vou trazer esses assuntos assim, que é assunto que não é todo mundo que gosta de escutar, não é todo mundo que gosta de debater e de conversar sobre, porque eu não quero fazer vídeos pra esse tipo de pessoa. Eu não quero estar em contato com esse tipo de pessoa, irmão. Pô, você pode ver lá nos comentários do último vídeo que eu postei, cara. Claramente eu tô fazendo um vídeo ali pra ajudar os homens, mostrando ali red flag de pessoas ruins, de mulheres ruins, pro cara não pegar e se envolver. E ainda teve mulheres indo lá comentar como se eu estivesse fazendo algo ruim contra as mulheres, cara. Irmão, eu só tô ali tentando ajudar os caras a escolher as mulheres certas pra eles seguirem na vida bem, conseguirem ali uma parceira pra construir uma vida próspera. E as pessoas acham ruim, irmão. Isso é pra tu ver o nível de maldade que essas pessoas têm, cara. Claramente no vídeo tá explícito qual é o intuito e a intenção do vídeo, e mesmo assim as pessoas deturpam porque você tá falando algo que é contrário à agenda que essas pessoas seguem, às vezes até sem saber, irmão. Então é isso mesmo, cara, é conteúdo cada vez mais nichado, comunidade fechada, tá ligado? Inclusive, aproveita enquanto o nosso Discord tá aberto, pessoal, entra lá que a gente sempre vai estar trocando ideia lá no nosso Discord, conversando. É um Discord para pessoas que têm o mesmo pensamento aqui da nossa comunidade, que gostam de conversar sobre esses temas, essas pautas. Vou estar deixando o link aqui na descrição para vocês. E é isso, irmão, salvação individual. Eu sigo cada vez mais por baixo do radar, cada vez mais me tornando autossuficiente e independente, irmão, para que eu não fique refém desse tipo de pessoa, cara. E é o que eu te recomendo a fazer também, cara. Seja autossoberano no seu dinheiro, tente o máximo que você puder se livrar do Estado, até para sua própria proteção. Quem sabe aí num caos, numa pandemia, num zaralho que der aí na sociedade, você ter pelo menos ali a sua autossuficiência em proteína, em carboidrato ali, em energia, em internet, seja com placa solar, seja com Starlink, seja ali com o seu galinheiro em casa, com o seu tanque de peixe, sua plantaçãozinha ali de tubérculos, entendeu? Faça aí o seu processinho para você poder tirar o seu
entendeu? Para você também ter ali a sua segurança, irmão, nesses caos que pode acontecer na sociedade. E é isso, pessoal, cada vez mais por baixo do radar. E é assim que nós vamos sobrevivendo, tropa. É nóis.